E aí, minha gente, que Deus te abençoe grandemente, independente de onde quer que você esteja me acompanhando nesse momento. Eu quero agradecer você por estar aqui prestigiando o meu vídeo, o meu canal. Não deixe de curtir, de compartilhar com seus amigos. Se você não é inscrito no canal ainda, faça a sua inscrição. Meus pitacos na lição de Escola Bíblica Dominical. Já vamos para a segunda lição, mas antes eu tenho um recadinho especial para você em um outro vídeo. Roda aí! Eu quero apresentar a você uma alternativa para a Escola Bíblica Dominical, que é a revista Ensinar, Lições para a Escola Bíblica Dominical. Nós temos dois temas disponíveis no momento. Esta aqui, Personalidades de Fé do Antigo Testamento, escrita pelo pastor André de Souza, e nós temos esta aqui, do livro dos Salmos. Esta aqui foi escrita por mim. Lições extraordinárias da Palavra de Deus. Algumas coisas que você precisa saber sobre a revista Ensinar. Ela não tem data pré-definida, portanto, a lição não vence. Se você tiver um evento na igreja em um domingo específico e você precisar dar uma pausa na Escola Bíblica Dominical, você pode seguir no domingo seguinte sem nenhum problema. Formatação e visual moderno, linguagem fácil e conteúdo profundo da Palavra de Deus. E, melhor ainda, um preço muito bacana, bem mais barato do que as editoras mais conhecidas no Brasil. Enviamos para qualquer lugar do país. Entre em contato conosco. Você pode também utilizar a revista Ensinar para cultos domésticos, estudos bíblicos na sua igreja, devocionais individuais mesmo, não apenas para a Escola Bíblica Dominical. São 13 lições cada revista que com certeza vão fazer com que você cresça na graça e também no conhecimento da Palavra de Deus. Revista Ensinar, Lições para a Escola Bíblica Dominical. Lição de número 2, vamos que vamos, minha gente. A inspiração divina da Bíblia é o tema desta lição de hoje. Texto áureo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e o versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Chamo a sua atenção para o problema de algumas traduções que diz toda a escritura é divinamente inspirada. Toda escritura é divinamente inspirada. Essa tradução tem um probleminha porque faz parecer que qualquer escritura é divinamente inspirada, mas o que Paulo estava dizendo aqui nesse texto é que toda a escritura que é divinamente inspirada é que ela é proveitosa. É esse sentido que Paulo estava dizendo, e não dizendo que todo e qualquer escrito é inspirado e possa ser aproveitável. E a gente sabe que tem muita coisa que não presta por aí, né? A verdade prática da lição diz que a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, nos corrige e nos instrui. Isto é mesmo uma verdade. Na introdução da lição, vamos destacar o seguinte aqui nesses poucos minutos que eu destaco o que é importante na lição, que esse é o propósito dos vídeos que eu gravo. A inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade, certo? Então, qualquer outra revelação, qualquer outro invento escrito, acréscimo que aparecer por aí, pode expulsar logo que isso não provém de Deus. Nessa lição veremos então que a inspiração da Bíblia é divina, verbal e plenária, como está dizendo na verdade prática também, certo? E a gente precisa ficar muito atento com isso, porque sempre aparecem coisas novas por aí, gente dizendo que recebeu uma revelação especial e não tem nada disso, viu, minha gente? Abra o seu olho, certo? O primeiro tópico da lição, a doutrina da inspiração bíblica. Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão "assim diz o Senhor" é similares às que são usadas
no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo diz, por exemplo, o que o Espírito Santo ensina. João dizia palavras diferentes, coisas que brevemente devem acontecer, né? Essas expressões, assim diz o Senhor, no Antigo Testamento, cerca de 3.800 vezes, né? Quando Moisés, por exemplo, escreveu as palavras do Senhor em Êxodo 24:4, ele fez esse destaque. Então nós temos aqui a direção do Espírito Santo inspirando esses homens, e eles disseram que eles estavam fazendo isto segundo a direção do Espírito Santo. Assim sendo, as Escrituras reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus e não simplesmente como muita gente, e principalmente os ateus, dizem que a Bíblia é uma composição meramente humana, né? A inspiração é chamada de verbal porque Deus soprou nos escritores sagrados, aquilo que deveria ser escrito. Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escrevesse um ditado. Eles foram instrumentos de Deus e cada qual com a sua própria personalidade e talento escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Isso aqui precisa ficar muito claro, e aqui na lição, a meu ver, ficou um pouquinho meio confuso aqui, porque é o seguinte, o Espírito Santo ele inspirou, ele direcionou aquilo que deveria ser escrito, ou seja, ele direcionou o assunto, direcionou o foco, mas as palavras que foram usadas, elas foram palavras dos autores. Cada um escreveu conforme a sua capacidade, conforme o seu conhecimento, né? Haja vista, por exemplo, tem uma diferença muito grande se você pegar os textos originais, né? Ou os próximos dos originais aí, por exemplo, daquilo que era escrito por Paulo e com aquilo que era escrito por Pedro. Pedro não era analfabeto, como muita gente diz, mas ele tinha uma condição bem menor do que do apóstolo Paulo. Então, quando você pega os escritos do apóstolo Paulo, você percebe assim uma robustez muito maior do que aquilo que Pedro escreveu. Então, isso mostra pra gente que o Espírito Santo ele não ditou cada palavra que seria escrita. Ele direcionou os assuntos que seriam escritos, a abordagem que deveria ser feita, mas cada um usou aquilo que ele possuía, do seu conhecimento, das suas palavras, né? A inspiração bíblica também ela é plenária, isto é, a inspiração é total e completa, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Ah, pastor, como é que fica as partes onde o homem fala, por exemplo, há um texto no livro de Daniel que foi todinho escrito por Nabucodonosor e que ele não era servo de Deus. Na verdade, o texto não foi escrito por ele, né? O texto que nós temos lá no livro de Daniel. O autor de Daniel é que replicou aquilo que Nabucodonosor havia dito. Nós temos também falas do diabo, mas não é o diabo quem escreveu, né? Foi o autor sagrado que replicou aquilo que foi dito. Aí é nesse sentido que o autor estava sendo inspirado, né? Romanos lemos que tudo quanto foi dantes escrito para o nosso ensino foi escrito. Nesse aspecto, ratificamos então que a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, sobretudo ela é a palavra de Deus, certo? Ela é toda a palavra de Deus. A Bíblia é inspirada, a palavra de Deus, seus autores escreveram inspirados pelo Espírito Santo e os seus livros têm o mesmo grau de autoridade, todos eles. É o que você precisa guardar desse tópico primeiro, certo? Para o tópico 2, inspiração divina e os autores da Bíblia, os autores não se tornaram intérpretes divinos. Deus inspirou os escritores e os pensamentos ou as suas ideias, certo? Os escritores, os escolhidos, melhor dizendo, por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinadas às mesmas paixões, às mesmas falhas, né, às mesmas fragilidades. Entretanto, nenhum texto das Escrituras, quanto à sua inspiração ou veracidade, está condicionado a essas limitações dos seus autores. Eles foram completamente dirigidos pelo Espírito Santo, e você pega aí num período de cerca de 1.500 anos, mais ou menos 40 pessoas que escreveram, a Bíblia não se contradiz. O que pode acontecer? Erros de interpretação,
talvez erros de tradução. É por isso que é importante você ter na sua casa mais de uma tradução. E hoje é muito mais fácil, você pode instalar aí no seu smartphone, você pode instalar no seu tablet versões diferentes para você fazer essa comparação. Cada autor fez uso dos gêneros literários distintos, tais como narrativas, poesias, provérbios, né? Os autores sagrados também fizeram uso de linguagens, tais como o emprego de parábolas e enigmas. Cada qual, como eu disse, repito, escreveram conforme a sua capacidade, conforme aquilo que eles entendiam, conforme a cultura, né? Você pega, há muita diferença na forma de escrever e na forma de abordar de muitos autores, né? Mas você percebe que não há contradição, há uma sequência no assunto, há uma sequência na história. A história começa lá no Gênesis, termina cá no Apocalipse, e isso num período de 1500 anos, o que é muita coisa, e muita coisa muda mesmo. E outra coisa, Antigo Testamento escrito em praticamente todo em hebraico, né, com algumas porções em aramaico. Novo Testamento escrito em grego, né? Muitos impérios durante esse tempo se levantaram e caíram. Pessoas em diferentes lugares, tinha pessoas do campo, como era o caso do profeta Amós, tinha pessoas do palácio, como era o profeta Isaías, como era Daniel. Então muda muita coisa. O emprego de recursos literários evidencia a cultura do escritor, mas em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra de Deus. Então, seja histórico, seja poético, é a palavra de Deus. Na descrição de fenômenos científicos, por exemplo, os autores sagrados usaram a fraseologia comum e popular e aquilo que tinham de conhecimento na época, como, por exemplo, hoje, qualquer criança aí no primário, ela aprende que não é o sol que anda, né? A terra é que gira. Mas lá no texto você vai ver Josué pedir para o sol parar, e isso aconteceu. Essa linguagem não ignora os fenômenos científicos, mas e nem desacredita que a palavra de Deus seja a inspiração de Deus, apenas busca alcançar a compreensão de todos. Você pega aí, por exemplo, na época de Jesus, 2000 anos atrás, o Antigo Testamento já estava pronto. Aí você imagina se Deus tivesse direcionado o profeta naquela época, exclusivamente o profeta, para escrever dizendo que a terra girava. 2000 anos atrás, ninguém tinha noção disso. Você imagina que ninguém iria conseguir entender aquilo que o profeta estava dizendo. Então, a linguagem foi esta. As pessoas olhavam para o céu e entendiam que era o sol que se movimentava. E foi assim escrito, né? A revelação de Deus, pessoal, ela é progressiva. Deus poderia ter resolvido a questão do pecado do homem lá no Jardim do Éden mesmo, mas ele não fez. Isso porque a revelação ela é progressiva, certo? Vai sendo revelado aos poucos, e isso dando ao homem o tempo para compreender, porque a nossa mente humana limitada pelo pecado não consegue compreender como deveria, certo? Ou melhor, na agilidade, como a gente às vezes acha que poderia. O que você precisa guardar desse tópico 2 é que as limitações humanas e o uso de diferentes gêneros literários, o emprego de linguagem comum não anula a inspiração divina dos autores da palavra de Deus. Terceiro e último tópico da lição, o Espírito Santo e a Bíblia, a inspiração do Antigo Testamento, nos mostra que a Bíblia é categoricamente em reiterar a sua inspiração divina. Juízes 3 e 4, o registro de Juízes, ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor. Esdras reconhece como inspirados os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias. O próprio Cristo mencionou a lei de Moisés, os profetas e os escritos do Antigo Testamento. Essas declarações atestam que o Espírito Santo foi fonte primária de inspiração e originária de inspiração do Antigo Testamento. Cá no Novo Testamento, ele possui alguns pontos interessantes. O Novo Testamento possui 2 pressupostos básicos da sua inspiração. Primeiro, a promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar
os seus discípulos e houve essa manifestação mesmo do Espírito Santo. E depois também Paulo declara que escreve isso sob a orientação do Espírito Santo, de que as suas epístolas são a palavra de Deus. Ele estava escrevendo isso e ele tinha consciência disto, né? Pedro reconheceu essa verdade e classificou então os livros do apóstolo Paulo como escrituras, segundo Pedro 3,16. Que coisa interessante. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 15:26. O Espírito Santo não apenas inspirou as palavras de salvação, mas também as aplica ao coração do ser humano a fim de que os pecadores então se reconheçam pecadores. Sem esse mover do Espírito Santo não é possível nem aceitar e nem tampouco entender a palavra de Deus. Já ouviu muita gente dizer: eu leio e não compreendo. É isso aí. É preciso que haja a ação do Espírito Santo para que haja essa compreensão então. O que você precisa guardar desse tópico 3 da lição é que a Bíblia reivindica a inspiração do Espírito Santo em todas as palavras das Escrituras. Então, que não fique dúvida nenhuma para nós. A Bíblia é a palavra de Deus, crendo nela ou não, ela é a palavra de Deus e ponto final. Acima da Bíblia não tem nenhuma autoridade que venha então nos dar direcionamento daquilo que a gente deve crer e daquilo que a gente deve praticar. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, certo? Existem muitos bons livros por aí, livros de diversos temas. É bom que sejamos leitores. Ler não ocupa espaço, conhecimento não ocupa espaço. É importante lermos bastante, termos conhecimento de coisas espirituais. Tem muitos livros evangélicos, né? Livros seculares de diversos assuntos. É bom a gente ler livros de conhecimento geral, mas regra de fé e prática, Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela é a palavra de Deus escrita. Ela foi inspirada verbalmente e seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia ela é plena. Todos os livros e palavras da Bíblia têm total autoridade divina, certo? Deus te abençoe, fique na paz e até o nosso próximo vídeo. Até lá, tchau!